Se você já ouviu alguém jurar que amplificador valvulado é naturalmente mais quente, mais musical, mais vivo que um transistor e que transistor é frio, estéril, sem alma, você está ouvindo uma meia-verdade vendida como fato técnico. Porque existe sim uma diferença real e mensurável entre os dois, isso não é balela. O que é balela é a parte que vem depois, dizer que uma dessas colorações é melhor no sentido técnico. Válvula e transistor coloram o som de jeitos diferentes. Só isso já é fascinante o suficiente sem precisar inventar mística em cima. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece dentro de cada um, porque um mito nasceu de uma necessidade tecnológica antiga e como o mercado inteiro lucra em cima dessa confusão. No fim, você vai saber decidir entre válvula e transistor pelo motivo certo e não por causa de adjetivo bonito em anúncio. Para entender esse mito, primeiro precisa entender que durante décadas válvula não era uma escolha estética, era a única opção que existia. A válvula termiônica surgiu no início do século XX, o diodo de Fleming em 1904 e o triodo de Lee de Forest em 1906, a primeira válvula capaz de amplificar sinal elétrico de verdade. A partir daí, todo rádio, toda vitrola, todo amplificador de guitarra, todo equipamento de estúdio até os anos 1960 usava válvula, porque não existia alternativa. O transistor só apareceu em 1947, nos laboratórios Bell criado por Bardeen, Brattain e Shockley, um dos inventos que valeu o Prêmio Nobel de Física, mas levou quase 2 décadas até virar peça confiável e barata o bastante para amplificação de áudio de qualidade. Ao longo dos anos 60 e 70, o transistor foi tomando conta do mercado por motivos bem práticos, não estéticos, não esquenta como válvula, não tem alta tensão perigosa, não precisa trocar peça que degrada com o tempo, é menor, mais leve e muito mais barato de fabricar em massa. Marcas como Sony e Marantz lideraram essa transição, e por volta de 1980 quase ninguém mais fabricava amplificador valvulado para AF doméstico em escala. A válvula praticamente só sobreviveu em 2 nichos: amplificador de guitarra, onde músicos continuaram preferindo o jeito que ela distorce em volume alto, e estúdios de gravação vintage. Só nos anos 90 e 2000 que ela voltou para o mercado hi-fi doméstico, mas dessa vez como produto boutique de nicho, vendido como experiência sonora superior, não porque a tecnologia evoluiu, mas porque um público de audiófilo passou a associar o som antigo a algo mais autêntico. E é exatamente aí que a mística começou a virar argumento de venda. Agora vamos no que realmente importa. O que acontece dentro do circuito de cada um e por que eles soam diferente de fato. Um amplificador valvulado normalmente trabalha em classe A ou push-pull e precisa de um transformador de saída, porque a válvula opera em alta impedância e alta tensão incompatível direto com o alto-falante. Esse transformador, mais o jeito como a válvula satura o sinal, gera predominantemente harmônicos de ordem baixa, o segundo e o terceiro harmônico. Esses harmônicos são musicalmente parentes da nota original, quase uma oitava acima, e o ouvido humano tende a interpretar isso como algo agradável, arredondado, quente. Um amplificador transistorizado, em classe AB na maioria dos casos, geralmente usa realimentação negativa, um circuito que compara a saída com a entrada e corrige o erro em tempo real, para derrubar a distorção a níveis extremamente baixos. Só que quando esse tipo de amplificador é mal projetado ou levado ao limite, ele tende a gerar harmônicos de ordem mais alta, quinto, sétimo, nono, que o ouvido percebe como ásperos, mais elétricos. Só que aqui está o ponto que o marketing esconde, em distorção harmônica total medida. Um transistor bem projetado costuma ficar em torno de 0,005%, 10, 100, às vezes 1000 vezes menos distorção que um amplificador valvulado típico, que fica na faixa de 0,1% a 1%, ou seja, tecnicamente o transistor é o mais fiel ao sinal original. A válvula tecnicamente distorce mais, só que distorce de um jeito que o ouvido gosta. Tem outro fator técnico real, e esse mexe direto no grave, o damping factor, o fator de amortecimento, basicamente a capacidade do amplificador de controlar o movimento do cone do alto-falante depois que o sinal já passou. Amplificador valvulado, por causa do transformador de saída, normalmente tem impedância de saída mais alta e damping factor mais baixo, o que resulta num grave mais solto, mais redondo, com menos controle. Transistor com impedância de saída muito baixa tem damping factor alto, grave mais seco, mais controlado, mais preciso. E o detalhe mais importante de todos é se a impedância de saída interage com a curva de impedância do seu alto-falante ou fone específico.
não é uma coloração fixa igual em qualquer sistema. O mesmo amplificador valvulado pode soar de um jeito na sua caixa acústica e completamente diferente na caixa do seu amigo, porque a curva de impedância de cada alto-falante reage diferente a essa interação. Com o mecanismo técnico explicado, dá para entender melhor quem ganha promovendo esse mito e por que ele é tão lucrativo. O mercado boutique de válvula vive de um argumento simples. Isso aqui é artesanal, raro, superior e cobra um prêmio enorme em cima disso. Válvulas NUS, sigla para New Old Stock, ou seja, estoque antigo nunca usado de fábricas que já fecharam há décadas, como Telefunken, Mullard, Amperex, são vendidas por centenas, às vezes milhares de reais a unidade, com a promessa de um som impossível de replicar hoje em dia. E aqui mora uma contradição interessante. A maior parte dessas válvulas antigas não tem nenhuma medição pública independente comprovando que soam de fato melhor que válvulas de produção atual, chinesas, russas, eslovacas, que custam uma fração do preço. O que existe é escassez, nostalgia e uma comunidade inteira de tio Berholin trocar válvulas como quem troca peça de carro de colecionador, que vive mais da experiência de colecionar do que diferença auditiva comprovada. Isso não significa que válvula seja enganação. No mundo da guitarra e da produção musical, a distorção da válvula é buscada de propósito, como um efeito artístico, igual quem escolhe filme fotográfico em vez de digital pelo grain, não porque o grain seja mais fiel à cena real. O problema é quando esse mesmo argumento estético, eu gosto dessa coloração, é reembalado como argumento técnico de superioridade. Isso é objetivamente mais fiel, mais correto, mais verdadeiro para justificar um preço de 5, 10 vezes mais que um transistor equivalente. Aí deixa de ser preferência e vira só mística vendida como especificação técnica. E a linguagem da imprensa audiófila ajuda bastante nisso. Expressões como médios líquidos, brilho tubular, calor analógico soam bonitas, mas não significam nada mensurável. São adjetivos poéticos fazendo o trabalho que deveria ser feito por um gráfico de resposta de frequência. Se você já viu alguém pagar uma fortuna numa válvula usada só porque ela é rara, comenta aqui embaixo o preço mais absurdo que você já viu pedirem por isso. Eu já vi caso que deixaria muita gente de queixo caído. E deixa o like que ajuda muito o canal a continuar destrinchando o mito atrás de mito do mundo do áudio. Além da mística das válvulas raras, tem toda uma estética de produto construída em cima disso. Gabinete exposto mostrando o brilho alaranjado da válvula acesa como um troféu visível, porque venda de áudio boutique também é venda de objeto de desejo, não só de som. Casais combinados à mão, válvulas testadas e pareadas manualmente para terem características elétricas parecidas é um processo real e que faz sentido tecnicamente em certos designs, mas o adjetivo à mão também é usado como gatilho de marketing para justificar margem, mesmo quando o ganho prático pro seu ouvido é mínimo comparado ao custo extra. E o público de nicho reforça isso, fóruns inteiros de tio Olin trocando relatos subjetivos, troquei essa válvula por aquela e o médio abriu muito sem nenhum teste cego, sem nível igualado, sem controle nenhum. É basicamente storytelling coletivo se retroalimentando e quem entra nesse mundo sem saber vai ficando com a impressão de que qualquer válvula diferente é sempre um upgrade audível. Agora, o que a ciência de áudio realmente encontrou quando testou isso com rigor nível igualado, sem saber qual amplificador está tocando. Estudos de percepção sonora conduzidos por instituições como a AES, a Sociedade de Engenharia de Áudio, mostram um padrão consistente. Quando o volume dos dois amplificadores é igualado com precisão, porque volume mais alto sozinho já engana o ouvido a achar que soa melhor. A maioria dos ouvintes tem dificuldade real de identificar de forma consistente qual amplificador é qual, especialmente em amplificadores de boa qualidade tocando dentro da faixa linear de operação. A diferença fica mais perceptível justamente nos extremos. Um amplificador valvulado tocando perto do clipping, o limite onde ele começa a saturar, tem uma distorção suave característica que muita gente gosta. Um transistor mal projetado, no mesmo limite, pode soar mais áspero. Mas isso é uma questão de qualidade de projeto em cada faixa de operação. Não uma lei universal de válvula sempre ganha. E o inverso também é verdade. Um transistor bem projetado, com componentes de qualidade e um design cuidadoso, consistentemente mede e soa melhor que um valvulado barato e mal projetado. A tecnologia em si não garante qualidade, a execução do projeto garante.
O que realmente determina a qualidade sonora de qualquer amplificador valvulado ou transistorizado é resposta de frequência plana na faixa que importa, ruído de fundo baixo, distorção controlada no volume que você realmente usa no dia a dia e principalmente a sinergia entre a impedância de saída do amplificador e a curva de impedância do seu alto-falante ou fone específico. Ou seja, a pergunta certa nunca foi válvula ou transistor, a pergunta certa é esse amplificador específico. Com essas medições específicas, combina com essa caixa acústica específica que eu tenho em casa. Então, como você decide isso na prática sem cair em mística nem gastar dinheiro à toa? Alguns passos concretos. Primeiro, peça a medição real antes de comprar pelo relato de terceiros. Distorção harmônica total, resposta de frequência, damping factor, toda marca séria publica isso. Se a única coisa que a loja ou o vendedor te oferece é adjetivo, quente, mágico, vivo, sem nenhum número por trás, isso já é sinal de alerta. Segundo, entenda que essa escolha é sobre preferência sonora, não sobre hierarquia técnica. Gostar do jeito que a válvula colore o grave ou o médio é tão legítimo quanto preferir uma lente com um certo tipo de bokeh em fotografia não faz de um certo e do outro errado. Terceiro, teste com seu próprio alto-falante ou fone de ouvido, na sua sala, no seu volume de escuta do dia a dia. Porque, como vimos, a interação de impedância muda o resultado de sistema para sistema. O que soa incrível na loja pode soar completamente diferente na sua casa. Quarto, se você vai investir em válvula por gostar da coloração, não assuma que a válvula nos rara e cara é automaticamente melhor que a produção atual. Procure comparação medida e, se possível, ouça as duas antes de pagar a diferença de preço, que às vezes é de 10 vezes mais. Quinto e mais importante, sempre que der, faça o teste cego. Peça para alguém trocar o amplificador sem te mostrar qual é qual e ouça no volume igualado. Sua opinião sobre qual soa melhor muda muito menos do que seu ego gostaria quando você tira a etiqueta e o preço da equação. Então, da próxima vez que alguém disser que amplificador valvulado é simplesmente melhor que transistor ou o contrário, lembra, os dois medem diferente, coloram o som de um jeito diferente e nenhum dos dois vence por definição. Válvula tende a somar harmônicos baixos e um grave mais solto. Transistor tende a ser mais neutro, mais controlado, com distorção muito mais baixa e medição direta. Qual dessas colorações combina com o seu ouvido e com o seu sistema é uma pergunta pessoal, não uma corrida com vencedor técnico. O que separa uma escolha inteligente de uma escolha por mística é simples: entender o mecanismo, pedir a medição, testar no seu próprio sistema e não pagar fortuna por um adjetivo bonito de anúncio. Se esse mito te abriu os olhos, deixa o like e se inscreve no canal, bora crescer essa comunidade junto. Toda semana tem história nova do mundo do áudio. Ativa o sininho para não perder nenhuma e compartilha esse vídeo com aquele amigo que jura de pés juntos que só amplificador valvulado tem alma. Vamos ver se ele topa um teste cego depois desse vídeo. Valeu demais por assistir e até a próxima história.